uma hora é um tempo bastante curto. Então a gente vai ter uma noçãozinha, um cheirinho do que é a comunicação não violenta, até porque aqui vai ser algo mais intelectual, mais conceitual, e comunicação não violenta ela é muito mais coração, muito mais sensibilidade. E principalmente vivência, prática. Então, só para a gente combinar isso, que comunicação não violenta é bem maior do que eu vou oferecer para vocês, mas eu acho que a gente vai conseguir alguma coisinha que é legal aqui, tá bom? A comunicação não violenta, ela se adequa à nossa vida. Não é algo hermético, fechado, técnico. Então, ela vai se adequar à sua vida, às suas características, ao seu jeito de ser. Tem algo que é básico, que é elementar, que são princípios, mas a forma de você aplicar isso vai ser o seu jeito. Então, o que eu vou trazer para você, de alguma forma, é a comunicação não violenta do Fabiano, com o tempero do Fabiano. Reafirmo, né? Tem alguns pilares, alguns elementos básicos que é comum em qualquer lugar que se fale de comunicação não violenta, que qualquer pessoa que venha falar. E eu vou trazer isso para vocês, pelo menos o ponto básico. Então, comunicação não violenta eu conheço há uns 8 anos, mais ou menos, mas há mais ou menos uns 5 anos que eu venho de uma forma mais intensa me aprofundando nisso. Então, eu me considero um aprendiz ainda, porque eu vejo o quanto que a gente precisa ampliar a aplicação dela no cotidiano e ter uma consciência maior, uma sensibilidade maior, eu vejo o quanto que eu preciso ampliar nisso. Mas eu tenho algo valioso para compartilhar, por isso que eu estou aqui com vocês. Para entender um pouco quem está falando com vocês e qual é essa comunicação não violenta, eu vou falar rapidamente do meu percurso. Então, eu sou formado em biologia, amo a área de educação e tudo que eu fiz foi nesse sentido. Então, fiz biologia, fiz psicologia de grupo, fiz arte-terapia, fiz uma especialização em pedagogia com foco em espiritualidade e filosofia para criança e adolescente. E fiz pedagogia há pouco tempo. Atualmente eu faço parte do grupo GPEM. Então eu trabalho com a questão do desenvolvimento moral, grupo de estudos e pesquisa em educação moral. Em termos de prática, de trabalho, de experiência profissional, eu trabalhei como professor, como educador social, como arte educador, como educador social de rua. Já trabalhei com criança, adolescente, adulto, jovem, idoso. Já trabalhei com crianças e adolescentes com deficiência e já trabalhei em projeto de enfrentamento à exploração sexual de adolescentes. Meu último trabalho foi mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, como coordenador pedagógico de um serviço de convivência para adolescentes. Então era foco em arte, cultura e educação popular e ligado à assistência social. Ok? Sou pai da Bayomi, casado com a Paula, amigo de algumas pessoas muito queridas aqui. Né? E eu agradeço muito a oportunidade, esqueci de dizer isso. Agora para vocês, de uma forma objetiva, eu gostaria que vocês dissessem o nome e o que você mais valoriza na vida. Para vocês se apresentarem, e eu vou usar isso durante o encontro, tá? Pode ser aleatório ou em ordem, como vocês preferirem. O que você mais valoriza na vida? Sou André, eu valorizo a convivência da família. Escolhe uma palavra, pode ser? É uma palavra para facilitar a minha vida aqui, tá, pessoal? Família. Família. Será que teve alguém que pensou em família aqui? Ó, você já atrapalhou a vida de um monte de gente, porque a ideia aqui é a gente não repetir, tá? Agora ela vai querer falar rápido, né? Mas, gente, se quiser repetir, repete, só para a gente ampliar a diversidade de algumas coisas que eu acho que são valiosas, não só para uma pessoa, tá? Então, família. Você que começaram. Eu ia falar família, mas então harmonia. Harmonia. Relações. Mas, Meu Paloma. Paloma. Isabela. Relações, Isa? Daiane. Filhos. Tem alguém que falou Sim, não. falou sim, não. Para mim é respeito. Respeito. É só maneira e diálogo. Diálogo. Eu sou Vanessa. Vínculos.
O Bruno, equilíbrio. Equilíbrio. Perdão? Tranquilidade. Como é que chama? Pensa. Tranquilidade. Liberdade. Liberdade. Conexões. Conexões. Fernando, paz. Paz. Caminho. Expressão. Expressão. Tem mais alguém ainda? Pode falar. Ali está o amor. Amor. Tatiana. Carinho. Carinho. Concluímos? Temos alguém? Luísa. Oi. Luísa, empatia. Empatia. Isso é importante. Vou até dar um destaquezinho aqui, porque ela é importante para a gente hoje. Mais alguma? O que mais valorizo na vida? Ah, mas tudo bem, tranquilo. Se você lembrar, você me fala, eu anoto, tá bom? Senhorita Paula? Amor. Ai, já foi. Amor já foi. Paz. Tudo bem. Você. Ah! Você foi ela tá querendo dar uma moral. Eu te amo. Turma, beleza. Tem mais alguém? Não, né? Acho que a gente. A maior parte O que eu mais valorizo na vida é Deus. Deus. Sim. A minha sugestão também? Tem que falar eu? Olha as armadilhas como surgem, né? Mas é. Propósito. Agora a minha primeira pergunta é: olhando essas palavras, tem alguma que para você não representa algo valioso? Não? Tem? Alguém, se quiser, pode falar e a gente não vai ficar de mal, tá? Ai, ele não gostou da minha palavra. Só pra gente refletir. Fernando, né? Tem alguma que você não curtiu? Não é que você não curtiu, que não é tão valioso, não é a mais valioso. Deus. Eu ia falar isso também. Tá. Agora eu pergunto, não precisa ser a pessoa, mas por que uma pessoa colocou Deus como algo muito valioso para ela? O que será que ela está buscando a partir de Deus? Espiritualidade. Espiritualidade. Mais alguma coisa? Quase tudo que está na lista, né? E tudo que está na lista é importante para você? Então Deus, a pessoa que escolhe Deus, ela é tão diferente de você? De maneira Não. É nesse sentido, teve uma vez que uma pessoa colocou dançar, aí outras pessoas falam assim, mas eu não gosto de dançar. Não acho que dançar é coisa mais importante. Mas por que você dança? Aí a pessoa respondeu, porque eu me divirto e encontro pessoas. Aí eu perguntei para outra pessoa, para você se divertir e encontrar pessoas é legal, é importante, é algo muito valioso para você? É. Então, na verdade, Deus, entre aspas, entra como uma estratégia para algo que é extremamente importante. Tudo bem? Beleza. Outra pergunta. Se a gente estivesse em outras partes do Brasil ou do mundo, mudariam essas palavras? Acho que sim, talvez. Por que mudaria? O que mudaria? Acho que mudaria a representação das palavras. Né? Não seriam exatamente as mesmas palavras, seriam Deus, outras. por exemplo, talvez em outro lugar não seria Deus. Seria uma outra palavra. Respeito pode significar uma outra coisa para outra cultura. Isso. Talvez se eu estivesse num lugar bem violento, segurança fosse uma palavra legal. Segurança é importante para vocês? Sim. É? Por que não apareceu? Porque você perguntou a coisa
Então, mas... Você vai de uma só. Não, perfeito, perfeito. Mas segurança é algo muito importante para vocês? É uma coisa extremamente valiosa ou não? Sim. Não deveria ser. Deveria ser. Se você for para a Noruega, não vai ser essa palavra, não vai nem aparecer essa palavra. Porque já é uma coisa que. Por que na Noruega não aparece e numa área de conflito civil aparece? Por causa do medo. A realidade da pessoa. Tem a ver com a realidade. Se a gente estivesse aqui perguntando para pessoas que estivessem num presídio, qual seria uma das primeiras palavras a surgir? Liberdade. Liberdade apareceu aqui, não foi uma das primeiras. É importante liberdade para vocês? Por que não apareceu tão cedo? Por que segurança não apareceu? Porque a gente já se sente seguro. Porque vocês estão tendo essas necessidades atendidas. Então, tudo que a gente está dizendo aqui, e aí um princípio extremamente importante da comunicação não violenta. Todos nós, seres humanos, e aí não importa a cultura, período histórico, local, nação, né, onde essa pessoa viveu ou vive, todos nós, seres humanos, possuímos as mesmas necessidades. A gente muda o jeito de falar, muda o jeito de atender, muda a ordem, talvez. Mas se você fosse, por exemplo, fazer essa mesma parte numa favela, talvez segurança seja o primeiro. Perfeito. Por quê? O ambiente. Porque naquele momento, para aquele grupo, para aquela pessoa, não está sendo atendida a necessidade de segurança. Se eu estivesse lá, provavelmente eu falaria segurança. Se a gente estivesse no presídio, provavelmente a gente falaria liberdade. Ou seja, a gente não é tão diferente um do outro. O que vai mudar é qual que é a necessidade que não está sendo atendida e, por consequência, pulsa. E causa algo em mim. Ou, por outro lado, qual que é a necessidade que está sendo extremamente, né? Você vai, às vezes, a algum lugar, a pessoa está extremamente feliz. O que será que está acontecendo na vida dela? Alguma necessidade muito valiosa está sendo atendida a ponto de... Ninguém falou dinheiro ainda, todo mundo bem. Dinheiro é importante para vocês? E a gente não falou por quê? Porque o dinheiro não é necessariamente uma necessidade humana, ele é uma estratégia para atingir muitas vezes segurança, amor é complicado, mas, por exemplo, sustento, comida é importante para vocês? A gente não falou comida, porque eu acho que aqui ninguém está tendo problema com alimentação, mas em alguns lugares eles vão falar comida, em alguns lugares eles vão falar água, saúde. Então, é legal essa reflexão que a gente está fazendo para perceber que nós somos os mesmos seres, que só respondemos de alguma forma diferente, porque o ambiente às vezes não está nos atendendo em algumas coisas que são mínimas essenciais. Ou seja, tudo que nós fazemos, quando nós seres humanos fazemos, é sempre motivado em busca de atender algo que é extremamente valioso, não só para si, mas para qualquer outro ser humano. Está claro isso? O que nós fazemos é para atender a necessidade do irmão. É que não existe a minha necessidade ou a sua. O que você atender e for sua necessidade, ela também é minha. A única diferença é que talvez a minha está sendo atendida e não está pulsando. Para você está pulsando. Então você vai atender sempre uma necessidade sua. Qualquer coisa que você quiser, mesmo que seja algo violento. Vocês entenderam isso? Tanto que o Lemberg tem uma frase muito famosa, que diz: a violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, provavelmente essa pessoa tentou muitas formas de buscar aquilo que ela gostaria, então ela não sabe buscar de outra forma, ela não atendeu, que é o que acontece com a parte de nós. E aí ela busca de uma forma violenta. Então a violência tem no fundo um valor que é muito importante para aquele assassino ou para aquela pessoa que é corrupta, mas que é importante para mim também. Gente, se a gente parar aqui no encontro e ir embora, já valeu o dia. Porque essa é a essência de todo o nosso olhar em relação a outras pessoas e aquilo que elas fazem. Mas a gente vai continuar, tá? Alguma pergunta? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom?
Às vezes as crianças às vezes não sabem a Oi? necessidade que elas Ah, têm. fica mais pra cá, melhor. Aquilo pulsa nelas num momento, não sabe expressar. As crianças. As crianças são um ótimo exemplo disso. Então, quando uma criança pega o brinquedo da outra, será que é para machucar a outra? Não, ela está atendendo algo que é importante para ela, o desejo de se divertir ou de ter para si algo que é importante em termos material. Ela só não sabe fazer isso de uma maneira que não machuque a outra pessoa. Então, qual que é o nosso desafio? Como eu faço para atender as minhas necessidades sem prejudicar o atendimento dessas mesmas necessidades em relação às outras pessoas? Esse é o desafio. Eu dou sempre o exemplo, né? Eu tenho uma vizinha de apartamento, como é que é o seu nome? Thalita é minha vizinha de apartamento. Aí ela tá tocando violão e eu querendo dormir. E aí? Como que a gente faz? A gente vai atender a necessidade. Qual é a necessidade dela que está aqui pulsando? Tocar violão para quê? O que a gente está querendo atender? Provavelmente. Hã? Tem uma intenção de prejudicar o vizinho? Tranquilidade, o carro pode deixar em paz. Então, necessidade de paz, de diversão, de confraternização, de expressão, de liberdade. Eu quero dormir. Qual que é a minha necessidade? De descanso. Necessidade de descanso é só minha? Não, ela também tem necessidade de descanso. Então, se ela me entender... É empatia, a palavra A palavra empatia... Como é que é o seu nome? Cadê a nossa colega lá? Luísa? A empatia que você trouxe é fundamental para isso. Como que eu vou investigar? A empatia. E a gente acha que a empatia é só em relação ao outro. Mas a empatia é em relação a gente mesmo também. Para a gente descobrir por que a gente está fazendo aquilo, às vezes a gente não tem noção. Mas enfim, vou deixar isso para depois. Então ela vai realmente se dedicar a tentar investigar, através da empatia, por que eu estou incomodado com ela tocando violão? Porque eu tenho descanso. Ela falou assim, descanso é importante para mim também. Então eu entendo ele não é um cara chato que é velho e deveria estar morando no asilo. E aí do outro lado, se eu conseguir fazer a mesma coisa, eu vou entender que a necessidade dela de diversão, de liberdade é para mim muito valiosa também. Então ela não é uma menina sem noção, que não tem consideração pelas pessoas. Você entende como muda o olhar em relação ao outro? É nesse sentido. Mas e quando a necessidade não acontece ao mesmo tempo? E ela não acontece mesmo. Na verdade, ela acontece ao mesmo tempo. A diferença é que a necessidade que não é atendida não é a mesma para mim e para ela. Beleza, então, nessa situação aqui, como que a gente faz? Vai atender a minha necessidade ou a dela? As duas. E por isso que é legal, a gente não está procurando culpado. Procurar culpado, procurar onde está erro, analisar o outro, o que ele deveria fazer, é um foco de atenção que desperdiça energia e vida. Provoca desconexão, provoca rotulação. Por isso que eu trago isso aqui. Sempre quando eu digo que a pessoa é alguma coisa, eu estou dando um rótulo para ela. Ela é sem noção, ela é egoísta, ela não pensa nas pessoas, enfim. Como se ela fosse... Está sendo, né? O que ela faz, então, quando você fez tal coisa, foi injusto, foi egoísta. Mas a pessoa não é egoísta, é muito diferente uma coisa da outra. Numa eu defino e caracterizo uma ação, na outra eu defino e caracterizo uma pessoa. Então, se o foco da atenção muda para a busca de atender a ambas necessidades, as nossas necessidades, não as minhas ou a dela, a gente entra num outro processo que é um processo criativo, que abre para possibilidades. Como é possível ela atender a necessidade dela de diversão, liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, eu atender a minha necessidade de descanso? Como que isso acontece? É um processo criativo e a resposta só vai existir no encontro. A hora que eu estiver de frente dela, mas não de frente em termos físicos. Se a gente estiver conectado, se a gente estiver junto, no sentido de se enxergar e se respeitar mesmo, né? Tentar entender mais profundamente. Aí eu vou entender, ela vai dar sugestão, eu vou dar sugestão e nenhuma das duas sugestões é o caminho. Ela tem uma ideia, eu tenho outra, nenhuma das duas
é o caminho. O caminho só existe a partir do encontro. Porque ela vai dizer assim, esse caminho é legal, mas se a gente mudar tal coisa... Perfeito. Ok até aqui, turma? Rapidamente. O Marshall Rosenberg é o criador da comunicação não violenta. E ele sempre, desde pequeno, teve incômodos que movimentaram ele. Quando ele era pequeno, ele se matriculou numa escola em Detroit, ele é judeu, e a professora, ao ler o nome dele, houve uma reação na sala onde alguns meninos olharam para ele e falaram assim, Kiki. Ele não entendeu o que significava Kiki. Kiki é uma expressão pejorativa, né, em relação a judeu, e ele descobriu que era pejorativo a hora que ele saiu, porque ele apanhou dos meninos, e apanhou várias vezes. E ele falou assim, eu não entendo por que eu estou apanhando. O que eu fiz? Só por causa do meu sobrenome? Não faz sentido isso. E ele observou que ele apanhava por sobrenome, outro apanhava por causa da cor, da pele, outro apanhava, enfim, porque era alto, ou porque era magro, ou porque falava de um jeito estranho, enfim, e para ele não fazia sentido isso. E ele também não entendia o tio dele. O tio dele vinha cuidar da avó dele, a avó dele estava acamada, e ele falou assim, eu não entendo como que meu tio vem fazer esse trabalho, não sei se vocês já cuidaram, ou já viram como que é o cuidado de alguém acamado, é um trabalho bem desagradável, não é fácil, bem difícil. E aí o tio dele vinha, e ele falou assim, eu não entendo como meu tio vem cuidar da minha avó tão feliz, não faz sentido isso. Ele vem tão feliz, mas tão feliz que parece que ele está agradecendo a minha avó por deixar ele cuidar dela. Ele falou, não, eu preciso entender isso, o que tem de errado com as pessoas que são más e o que tem de saudável com as pessoas que são boas. E ele foi fazendo esse processo, estudando, né, ele fez doutorado em psicologia social, mas não foi na universidade que ele concluiu só com base na faculdade, na universidade, que ele concluiu a comunicação não violenta. Foram muitas experiências, ele buscou em fontes espiritualistas, ele fez estudo comparado de religião. Faz as mesmas perguntas e vê as respostas de diferentes religiões. Então ele descobriu algumas coisas que são muito valiosas, principalmente para que o ser humano é feito. E do ponto de vista do Rosenberg, o ser humano é feito para dar e receber com prazer, com gratidão. Então é fazer bem às pessoas, atender às necessidades e receber o apoio das pessoas com gratidão. Isso é prazeroso. Ele teve muitas pessoas importantes que deram apoio em termos teóricos para ele, né? Então, Carl Rogers foi professor dele, mas ele também bebeu de Erich Fromm, Martin Buber, Paulo Freire, e como eu falei, filosofia espiritualistas, o budismo, né? Acho que foi uma das mais importantes, se não me engano. Esse livro aqui é o principal livro, é o mais conhecido, chama Comunicação Não Violenta. E esse livro está em mais de... Está mais de 30 idiomas traduzido mais de 1 milhão de cópias vendidas. Existem grupos e trabalhos com base em comunicação não violenta em mais de 60 países, principalmente com foco em áreas de conflito civil e guerra. E hoje o Rosenberg morreu acho que em 2015, e hoje eu tenho como uma referência muito importante o Dominic Barter, que passou 18 anos com o Rosenberg, e em muitos aspectos, do meu ponto de vista, ele até amplia o trabalho, traz outras reflexões que eu acho que são muito valiosas. E ele é inglês, mas mora no Rio de Janeiro há bastante tempo. E ele faz alguns trabalhos no Brasil e no mundo. Aí tem um grupo em São Paulo que chama CNVSP, né? E eles também fazem um trabalho muito legal de aprofundamento e de apoio a quem quer se desenvolver nesse sentido. São minhas referências principais nesse momento. Turma, a gente vive basicamente hoje duas formas de comunicação, de linguagem. Tem a que a gente está acostumado, que a gente vive cotidianamente, que eu chamo de linguagem de controle, que é onde tem dominação e submissão. Tem alguém certo e alguém errado. E qual que é o ponto de partida dessa relação? Quando você se encontra com alguém e existe alguma divergência. Quem está certo? É a pergunta. Então, nesse momento político, então, né, bem gostoso,
bem fácil de conversar com as pessoas. Eu me coloco diante da minha colega, eu vou dizer para ela que ela está errada, que os argumentos dela são ruins e que os meus são melhores. Competindo com ela, certo? E ela está fazendo o quê? A mesma coisa. Então a gente vive uma competição, onde só tem um lugar no ranking, né? Ou você está certo ou você está errado. E aí o que acontece? Existe uma perda inevitável, mesmo para quem ganha. Vamos imaginar que ela domina muito questões sobre política e eu acabo tendo que, entre aspas, engolir. Como é que eu saio dessa discussão, mesmo dizendo, olha, você tem razão, é verdade, isso que você falou faz sentido? Como é que eu saio? Como é que eu saio dessa conversa, vocês acham? Feliz? Eu fico mal, fico incomodado, com um sentimento ruim, né? Sem paz. E aí o que acontece quando eu encontrar ela no dia seguinte ou daqui a uma semana? A hora que eu encontrar com ela, o que eu vou sentir? A mesma coisa. Então, a hora que a gente vive esse processo que não é respeitoso, né, que não respeita a minha autonomia, a minha liberdade de pensar, onde eu me sinto oprimido, onde ela de alguma forma é autoritária ou me pressiona, desrespeita, cria um sentimento ruim que vai fazer mal para ela mesma, porque eu vou conectar esse sentimento ruim a ela. A hora que eu encontrar ela de novo, eu vou sentir a mesma coisa. Se ela precisar da minha cooperação, será que vai ser fácil conseguir minha cooperação? Não. Ou seja, perdem os dois. Perde todo mundo. Nessa linguagem de controle e dominação, sempre tem algum momento na conversa que fala assim, você é um sem noção, você é um alienado político, você é um ignorante, você é um petralho, um coxinha, sei lá, por aí vai, né? Quando a gente diz você é, a gente está nessa lógica aqui. Como eu já falei. A lógica de que a pessoa é uma coisa. E a gente para de pensar sobre qual é o motivo valioso para ela e para mim, pelo qual ela está defendendo algo que para mim é totalmente absurdo. A estratégia dela pode ser ruim, mas no fundo provavelmente a gente quer a mesma coisa. Eu não sei com quem vocês conversam, mas provavelmente são com pessoas muitas vezes de quem você gosta e até admira. O que será que essa pessoa... O que você quer para o Brasil? Você quer que ele se dê mal? Você quer que o Brasil seja uma droga? É isso? Estou perguntando para vocês. Não, né? Mas aquela pessoa que está na minha frente quer. É isso? Não, gente. Ela quer exatamente a mesma coisa que você. Ela quer um Brasil melhor. Ela quer um lugar melhor para viver. Quer um lugar melhor para os filhos dela. Igualzinho a você. Mas para a gente é muito difícil não enxergar um inimigo. Não enxergar uma pessoa má. Uma pessoa errada, doente, sem noção e por aí vai, né? Não importa de qual lado da mesa você está. A gente está agindo de uma forma que não conecta, não produz, não cria. Vocês já viram aquela ideia de você nunca se banha, nunca bebe água 2 vezes no mesmo rio? Né? Então, brincando aqui, eu dou 2 passos e bati meu pezinho na água aqui do rio. Aí dei 2 passos para trás. Voltei, 2 passos para frente, é o mesmo rio? É o mesmo rio? Não. Por que não é o mesmo rio? Por que não é o mesmo rio? Porque a água passou, né? Porque já é outra água que está ali. Houve um fluxo enquanto eu me ausentei, houve um fluxo de água. Aí biólogo gosta de fazer uma moral, né? Ali sedimentos desceram com a água que não estavam ali, agora estão. E sedimentos que estavam lá não estão mais, desceram, né? Areinha, vamos brincar, areinha, barro desceu. Então o rio fisicamente mudou ali sim. Se a gente for tirar foto de um rio, ano a ano, a gente vê que ele se mexe. A margem aumenta, diminui, vai mais para lá, vai mais para cá. O rio é vivo. Se um rio muda, será que o ser humano não muda? Mais ainda, né? Então, eu queria que a gente pensasse nisso. Que da mesma forma, por nós, passa um fluxo de ideias, pensamentos, imagens, emoções, e isso vai nos mudando. Eu espero muito que vocês saiam daqui hoje diferente do que vocês entraram. Então, olha que legal. A gente está conversando com as pessoas todo dia, mas na verdade a gente nunca fala 2 vezes com a mesma pessoa. Legal pensar isso, não é?
Faz sentido ou é muito estranho? Faz sentido. Faz sentido. Então a pessoa está mudando. Olha que legal. Todo mundo aqui, se eu perguntar, você conhece alguém chato? Provavelmente vai vir alguém na mente de vocês. Ah, mas ninguém é chato. Eu também acho que isso, mas a gente não consegue não vincular, né, a qualidade, aquela pessoa é chata. Eu acho que é impossível uma pessoa ser full time chata com todo mundo, né? É o seu olhar para ela. E talvez seja em alguns momentos que ela foi chata com você, mas ela ser chata é outra coisa. Então o que eu quero dizer é que aquela pessoa está mudando o tempo todo dia sem parar. E talvez ela já tenha mudado, já está muito mais legal que você e a sua ideia ainda está cristalizada em que ela é chata. E a outra coisa que eu gostaria de falar é, você nunca olha 2 vezes para a mesma pessoa do espelho. Para a gente também tomar cuidado com os rótulos que a gente adquire, que a gente coloca sobre nós mesmos. E que está adquirido dos outros. Exato. Qual que é o maior perigo de um rótulo dado, pessoal? Qual que é o maior perigo de um rótulo que é dado? Você acreditar. Exato. Esse é o maior perigo. Então, de alguma forma, eu vou brincar. Você... Quando sua família fala que você é uma coisa quando você era pequena, eles ainda acham que você, depois de 30 anos, é do mesmo jeito. E muitas vezes você realmente age coerente com aquele rótulo. Por quê? Porque em algum momento talvez você tenha acreditado. E aí a gente, na busca por identidade, aceita o apoio das pessoas para a gente descobrir quem a gente é. E elas muitas vezes não nos ajudam, elas nos atrapalham. Porque a gente acredita que a gente é isso ou aquilo. Que não tem possibilidade de mudar, se Mesmo aqui, muitas mulheres com filhos, eu poderia dizer que vocês não são mães. Mãe é um rótulo também. Vocês são muito mais do que mães. Nós somos maravilhosas. É o rótulo, Mais um rótulo. Ah, isso é uma outra pergunta. Se eu der um rótulo para minha colega aqui, que ela é justa, ou que ela é legal, é bom? Ou o rótulo só atrapalha quando ele é ruim? Quando é um rótulo que prejudica a imagem? Depois dessa palestra eu vou achar que também é ruim, né? Eu já entendi. Gente, é verdade, é ruim também, porque o rótulo nos aliena. Se eu acho que eu sou chato, não importa o que eu vou fazer. É chato. Se aquela pessoa, eu acho que é chato, tô brincando, tá? Se eu acho que aquela pessoa é chata, não importa o que ela faz, eu não presto atenção, porque ela é chata. Então eu sempre estou avaliando o que ela faz, não por aquilo, pela qualidade do que ela faz, mas por quem eu acho que ela é. Ok? Então, se eu acho que eu sou justo, ou se alguém acha que eu sou justo, a gente para de olhar para aquilo que a gente está fazendo. Quantas pessoas a gente admira e respeita, e por esse motivo reduz o senso crítico, e o que ela faz a gente tem uma tolerância alta. Isso é muito perigoso, porque é alienação nos 2 sentidos. Não é? E aí, gente, se Hitler falou um negócio que faz sentido, não importa quem ele é, aquilo sim tem valor. É lógico que eu vou ter muito mais cuidado com o que Hitler falou do que o que o Gandhi falou. Mas não significa que eu tenho que recusar tudo de Hitler e aceitar tudo de Gandhi. Ok? Eu não quero falar. Eu só fico uma dúvida, então, quando a gente fala de qualidade, defeito, é tudo relativo, como você fala? Ou qual que é o limite? É análise a partir... Primeiro você vai dizer que isso não é certo. Você pode dizer que para mim não é certo. Não, mas a qualidade que eu digo, quando eu falo assim, quais são as suas qualidades? Eu falo... O que eu falo? Porque são rótulos. Normalmente eu sou justa, normalmente eu tento agir com lá. Eu acho que é melhor. E, gente, a gente não precisa radicalizar aqui, tá? É mais pra gente tomar cuidado. Porque, assim, por qualquer qualidade que você der pra você, eu não acredito que você vai sempre executar ela em todas as situações. Por isso que é legal. Para mim, justiça é muito importante. Eu tento aplicar e ser justo em todas as situações. Se eu sou justo ou não, de cada situação. Da outra pessoa, mas sua. Porque não é porque ela... Gente, é isso. Não tem algo absoluto. Se aquela pessoa acha que foi justo, ok. Para você, às vezes, não foi. E tudo bem. Né? Aí a gente está falando de estratégia. Nós vamos passar o final de semana, né? De 1 hora... Então estou até preocupado com o horário, vou dar uma aceleradinha aqui, tá bom? Outra coisa muito importante, você me deixa com raiva, triste, angustiada, feliz.
Ninguém tem poder te deixar com raiva, tristeza, com angústia ou feliz. A responsabilidade é sua, depende objetivamente da forma como você pensa aquilo que foi recebido. Alguém aqui fica irritado quando é marcado um compromisso e a pessoa atrasa? Fica, não é? Mas se você estiver esperando essa pessoa, mas tiver uma mensagem de áudio ou um problema de trabalho para resolver, você vai ficar chateada, irritada porque a pessoa atrasou? Não, você vai ficar feliz. Então, o problema da sua irritação é a pessoa que atrasou? Não, porque é a mesma provocação, é o mesmo estímulo. Você só pensou, você só estava num estado emocional, interno, psicológico, enfim, só estava num momento diferente. Então, gente, eu vou só fazer mais uma provocação. Cuidado com as promessas de amor, de casamento. Eu vou te fazer feliz, você vai me fazer feliz. Gente, roubada. Roubada total. Eu estou dando risada, mas é muito sério isso. Porque eu não dou conta da minha felicidade. Cadê minha esposa? Tomara que eu não esteja aí, né? Mas a gente já conversou. Se eu não dou conta da minha felicidade, eu vou dar conta da felicidade da minha esposa? Não vou dar conta. Não vou dar conta da minha nem da dela. Então eu vou ficar frustrado e a minha esposa também. E ela, entregar o poder dela para mim de ser feliz, é se desempoderar. A responsabilidade é dela. Eu vou ajudar. Lógico que eu vou ajudar. Mas a responsabilidade é dela. Cada um de nós tem que cuidar de si para poder cuidar e olhar para as outras pessoas. Porque se a gente, né, quando na aeromoça quando fala, né, se houver despressurização da cabine, máscaras cairão. Coloque a máscara em quem primeiro? Em quem primeiro? No seu filho ou em você? Em você. Por quê? Porque se você desmaiar, o que vai ser do seu filho, da sua filha? Então a gente se perde nesse né? Burocratez. Aquelas situações onde você poderia fazer tal coisa, a pessoa assim, o sistema não permite. Ordens superiores. Eu não posso. Meu chefe não deixa. Política da empresa. A política faz parte da lei, é o combinado, é a regra do lugar. Tudo isso transfere a responsabilidade para outra pessoa, para outra coisa, para outro lugar. Fabiano, você está falando então para a gente não respeitar a lei? Não estou falando isso. Eu estou falando que qualquer coisa que você faça é responsabilidade sua. Se você está seguindo a lei, mas acha que o efeito é injusto, você está escolhendo esse caminho, ponto final. Mas Fabiano, se eu não fizer isso, eu vou ser preso. É uma escolha que você está fazendo. Eu não estou dizendo que você tem que seguir a lei ou não seguir a lei. Estou dizendo que você tem que fazer um balanço e analisar o que você vai bancar. Ou você vai bancar a consciência de ter sido injusto, ou você vai ter que bancar para passar 3 meses encarcerado. Não existe um caminho certo aí, cada um tem a sua escolha. A liberdade, né, de ação, a gente não pode transferir para as mãos de outras pessoas. Não. E toda expressão de uma necessidade implica no impacto em outras necessidades. Eu tenho uma liberdade de expressão que é muito valiosa para mim. Mas eu me expresso livremente, aí eu vou ser preso, porque o governo é lá. Então eu tenho uma liberdade de expressão que ao mesmo tempo me prejudica na minha liberdade de ir e vir. Você vai escolher o que você prefere. Não tem um certo e errado e ninguém vai te apontar o dedo e dizer assim, você devia ter feito tal coisa. Gandhi ficava extremamente feliz em ser preso. E ele sugeria às pessoas, olha, desobedeçam mesmo as leis, porque elas não são justas. E vinha um monte de gente ser presa feliz da vida. Na nossa sociedade, sentimento é bem... Eu estou indo um pouco rápido, pessoal, só por causa do tempo, tudo bem? A gente pode fazer um outro encontro mais longo outro dia. Depois eu vou passar uma lista aqui para quem tiver interesse, ok? Sentimento é valorizado na nossa sociedade? Homem que é muito sensível, que fala muito sentimento, como é que é visto? Como gay, como, né, homossexual, como frutinha, como maricota e por aí vai. E mulher que expressa muito seus sentimentos, suas emoções? Fraca, sensível, mole, né? Tá, e agora a minha pergunta muito importante. Como que a gente faz para descobrir quando há uma necessidade não atendida?
nossa. Do outro também, mas vamos olhar pra gente primeiro. Como que a gente faz para perceber que tem uma necessidade sua que é muito valiosa e não está sendo atendida? Você fica com raiva, você fica com algum sentimento desagradável. Então, frustração, mas raiva, frustração, medo, desânimo, todos os sentimentos desagradáveis estão conectados a alguma necessidade, ou mais até, que não está sendo atendida. Ok? O que eu faço se eu, então, desvalorizo, elimino o valor dos sentimentos na nossa sociedade? Então, por que é extremamente importante para a nossa sociedade ser como ela é, que a gente desvalorize sentimentos? Se eu não tenho sentimentos, o que eu perco? Perco a empatia, sim, mas eu perco a minha percepção do quê? Desejos? Qual que é a diferença entre desejo e necessidade? Necessidade é algo que vocês sempre foram livres, não foram? Eu acho que ninguém foi preso até hoje, imagino eu, mas não precisa falar se foi, tá bom? Não tem problema nenhum ter sido também, é só pra gente não se expor. Se eu prender vocês amanhã, vocês passaram bastante tempo livre, se eu prender vocês amanhã, vai, por umas 20 horas, vai, 15 a 20 horas, vocês se sentirem incomodados? Sim, mas caramba, vocês passaram a vida inteira livre. Passar 20 horas dormindo, vai aproveitar. Dependendo do lugar, seria um presente, né? Mas, gente, o que eu quero dizer aqui? A necessidade não é algo que você atende e ela, beleza, igual comer chocolate. Ah, eu comi chocolate, agora se eu posso passar uma semana sem comer chocolate. Não. Necessidade pulsa e é importante o tempo todo sem parar. Por isso que ela é diferente de desejo. Então, se eu elimino os sentimentos, eu não consigo perceber o que para mim é muito importante e não está sendo respeitado, entenderam? Você perde a individualidade, mas a sua identidade. Fica mais fácil de ser manipulado. Perfeito. Era exatamente. Você não sabe qual é a sua necessidade, o que eu disser que é, você vai acreditar. Perfeito, era exato, até me arrepiei. É exatamente isso. Quando a gente elimina o valor dos sentimentos, a gente produz excelentes escravos e zumbis. Eu consigo levar vocês a realizarem algo que é interessante para mim, que me atende, mas não atende a vocês necessariamente. Porque a hora que você reclamar, eu vou falar assim, deixa de ser frutinha, seja homem, aguenta, seja uma mãe de verdade, uma mãe que se sacrifica e se mata. Besteira. Isso é besteira, isso é nhenhenhé. Então, essa sensibilidade não é bem-vinda. Porque a gente se torna muito consciente e a alienação é fundamental para a gente ser manipulado. Eu tenho o quê? Deixa eu ver só. Nossa, tem uns 10 minutos. Alguém aqui faz alguma coisa que não gostaria de fazer? Aí eu tenho que... Eu faço, tá? Dá um aí, vai, só pra gente... Eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que acordar cedo. Qual que é a energia do eu tenho que acordar cedo? É uma energia boa? Não. Gente, se a gente dá ordem para qualquer pessoa, a gente gera um sentimento desagradável. Se eu recebo ordem de qualquer pessoa, eu me sinto mal. E se eu recebo ordem de mim, não é diferente. Então eu tenho que, eu estou me dando uma ordem. É uma forma alienada de a gente se comunicar com a gente mesmo. Agora eu peço para você mudar a frase. Eu escolho acordar cedo porque eu quero, porque eu valorizo, porque eu quero. Eu valorizo um bom estudo para minha filha, por exemplo. Então eu escolho acordar cedo porque eu valorizo a educação da minha filha, porque eu quero dar uma boa educação para minha filha. Mudou a energia? Ai, agora eu estou adorando acordar cedo. Não é verdade, mas você não está alienado e a energia já é melhor. Ok? A gente está falando tudo isso, pessoal, a gente está falando de uma justiça que é retributiva. O tempo todo, na sociedade, no mundo, onde a gente tem controle e dominação, a gente tem as pessoas separadas em boas, más, certas, erradas, vilão, bandido. As que são más, erradas, vilões, inadequadas, eu dou punição. E as que são legais, que são corretas, que são blá blá blá, eu vou dar recompensa. Então eu pergunto, nós, muitas vezes, e essas pessoas todas, a gente faz as coisas por quê? Por qual motivo?
ou olhando e buscando uma recompensa ou para evitar uma punição. Isso é alienação. Porque no fundo eu deveria fazer as coisas por quê? A gente está o tempo todo fazendo as coisas com um olhar para isso? Então eu gostaria que a gente pensasse no quanto a gente está nesse modelo aqui. Ó. E a gente está num nível que a gente nem percebe, tanto quanto um peixe está dentro da água. A gente já falou da linguagem da vida, tá? Mas a linguagem que eu quero então é outra. Ela é da natureza humana, que valoriza a vida. E a pergunta que guia, e eu estou falando dentro especificamente da comunicação não violenta, a gente está falando que quando rola uma divergência, um problema, a gente vai pensar sempre assim, ó, como a gente pode tornar a nossa vida melhor? Não é quem está errado e quem está certo. Resumindo, as pessoas são? Não, as pessoas estão. Não existe um certo e errado, existem combinados e contratos. E mas a pessoa não está respeitando, agora eu posso punir. Não, recombina de novo. Porque a vida muda, a vida é viva, ela muda. E aí você recombina e recontrata de novo. Não tem uma pessoa boa ou má, ela só usa uma estratégia que não me atende. Punição e recompensa não rola. Sanção por reciprocidade. E, gente, eu adoraria trabalhar com vocês isso, porque na educação é fundamental. Sentimento não é fraqueza, é um indicador de vida. Resumindo, então, temos necessidades humanas, são universais, os sentimentos são indicadores. A gente vai investigar tanto intimamente quanto na relação com a outra pessoa e até observando o sistema a partir da empatia. A essência humana é de dar e receber com prazer. Vocês gostam de receber presente? Mas você sente prazer dando presente? Essa é a base do que eu quero trazer. Temos as mesmas necessidades, só que estratégias diferentes, e o desafio sempre é como atender a minha e a sua, não é? E aí quando eu falo a minha e a sua, é a minha e a sua, mas se eu trabalho aqui com a Camis, temos uma divergência, vamos encontrar um caminho bom para mim e para você, beleza. Achamos, mas esse caminho é ruim para as crianças, tudo bem? Não. Achamos um que é bom para as crianças também, mas é ruim para as nossas outras colegas, tudo bem? Não. Então, agora a gente arranjou uma que é boa para a escola inteira, mas suja a rua. Tudo bem? Não. Então, o que eu estou querendo dizer é que não existe nós e eles. Só existe nós. O que eu faço tem que levar em consideração as necessidades de absolutamente todas as pessoas do planeta. Porque o efeito estufa não tem barreira. O que eu faço impacta no japonês que está do outro lado do mundo. Então, não tem nós e eles. Não tem duas casas, só tem uma casa. Foco da atenção. Gente, se a gente passar um pouquinho, teria problema? Não? Camis, quem está aí? Tudo bem passar um pouquinho? Uns 10 minutinhos, pode ser? Até umas 11h10? O foco da atenção. Aonde então está o foco da atenção? Quando a gente tiver alguma divergência, principalmente. Está em identificar sentimentos e necessidades. Eu não vou escutar, você é um idiota. Eu vou escutar, essa pessoa está muito nervosa, porque ela gostaria de ter mais segurança naquilo que eu estou fazendo em termos de qualidade. Vocês entendem a diferença? Então, foco em escutar sentimentos e necessidades, não crítica, julgamento, culpa, maldade, porque as pessoas, elas não sabem, a maior parte das vezes, elas não sabem se comunicar de uma forma diferente. Elas estão falando delas, não estão falando de mim. Quando alguém me dá aí eu vou chamar de presente, tá, pessoal? Ela está expressando algo que é extremamente valioso para ela. Ela está angustiada, ela está com raiva, é alguma coisa que é importante para ela. E eu recebo como uma agressão, e não é. Ela está falando dela. O difícil é pegar esse presente muito feio, muito mal embrulhado, muito sujo, e tentar desembrulhar ele para identificar o que tem lá dentro, que é muito legal. Não só para ela, mas para mim também. Quando eu for me expressar, da mesma forma, eu não vou expressar atacando, julgando, dizendo o que ela fez de certo e errado, o que ela deveria ter feito, dando conselho. Não, eu vou falar a partir dos meus sentimentos e necessidades. Quando você fala assim comigo, eu fico muito triste, porque para mim respeito é muito importante. E essa forma como você fala comigo, para mim, não atende a minha necessidade de respeito.
o que eu estou falando aqui está muito quadradinho. É muito estranho você falar assim com uma outra pessoa. Eu só estou querendo deixar claro, tá? Porque na hora você vai ter que usar uma linguagem que a pessoa não fala assim, mas o que é? Quem que apostou do seu corpo? Né? Para não parecer muito estranho, porque a pessoa para de prestar atenção no que você está falando e fala assim, mas o que aconteceu? Você foi numa palestra, não foi? Mas aos poucos a gente precisa aproximar essa essência com uma linguagem que seja digerível, aceita. Turma, para a gente dar uma finalizada aqui, algo que é muito importante, a empatia. Porque o processo de comunicação, de conexão, depende muito da empatia. Sabe o sinalzinho do computador, que tem uma banda larga ou uma banda estreita? Depende muito de empatia. A gente constrói essa ponte pela empatia. Então vamos lá. Tem gente que chama de escuta empática, escuta compassiva, profunda, ativa. Eu não vou entrar nas diferenças porque eu quero falar de uma essência. Ela depende de presença. Presença nos dois sentidos. Eu estou aqui presente para você. Não tem mais nada. Eu estou inteiro. Eu não estou pensando em nada do passado, não estou pensando em nada do futuro, eu estou aqui presente. E é presente no sentido de presentear. Você é um ser humano, um universo. Não sei nem como definir você. E você está para ela. Olha que presente. Então você é um presente. A ideia de contemplação. Por quê? Porque eu estou presente e eu pergunto como que é essa atenção. É mais ou menos como a contemplação. Alguém aqui já contemplou o mar? Você fica discutindo com o mar, nossa, essa onda foi meio baixa. Né? Não, né? A gente fala, nossa, que lindo, que delícia. Só recebe, né? Eu acho que a gente pode se colocar diante de qualquer ser humano dessa forma. Contemplando, né? Percebendo que ele também é uma expressão da natureza. Alguém aqui já contemplou tempestade? Já. Tem uma beleza, não tem? É o mesmo sentimento? Não. Não é o mesmo, mas é um sentimento legal, né? Dá um frenesi de certa forma. Eu posso contemplar da mesma forma que eu contemplo o mar? Posso? Contemplar o mar oferece risco? Não. Contemplar uma tempestade oferece? Você não pode contemplar de qualquer lugar. Existe um lugar mais seguro, mas você pode contemplar a tempestade. O que eu quero dizer? Que você pode estar diante de uma pessoa em fúria, em desequilíbrio profundo, com uma tristeza imensa, e estar presente dela, contemplando, recebendo isso. Sim, também. De uma forma segura, se protegendo, mas ao mesmo tempo entendendo que é uma expressão de uma natureza. Eu acho que todos nós aqui já passamos por um momento de raiva, de explosão. Então a gente sabe que a gente não é mal, foi só um momento e tudo bem. Alguém aqui já tentou segurar uma onda? Tem aquele ditado, né? Segura essa onda. Dá para segurar uma onda? Não dá, eu já tentei. Não dá. O que dá para fazer com onda? Dá para furar a onda. O que mais? Dá para seguir com ela. Quem costuma seguir onda? Como é que ele chama? Dá para pegar um jacaré, mas tem uns caras que mandam melhor, vai. Surfista, né? Eu adoro pegar jacaré, mas onda de verdade mesmo não deu certo. Então, o que a gente pode fazer é pegar a onda. O que significa isso? Aquela pessoa que está num momento de fúria, de raiva, ou que tem muita coisa viva pulsando dentro dela, ela está pondo para fora num fluxo de energia. É como a onda que vem na sua direção, é um fluxo de energia. A ideia que eu estou sugerindo é fazer como surfista. O surfista ele vai pegar a onda na arrebentação? Não, porque quebra ele e a prancha junto. Ele sabe que dá para passar. É quando a gente... Sabe quando a gente pega numa discussão e pega o ponto mais crítico para discutir? Eu acho que não é uma boa ideia. Vamos tentar... Vamos passar a arrebentação. E aí tem uma habilidade, que ele sabe qual que é o caminho para passar. E ele vai para um lugar onde não está nem muito para trás, onde não tem nenhum movimento interessante, mas nem muito para frente, onde a coisa é muito forte. Ele pega num lugar onde existe uma energia que ele consegue acompanhar. Eu estou acompanhando a mim mesmo?
Eu estou acompanhando a mim mesmo? Não, eu estou acompanhando a pessoa. Então, se eu estiver diante da Camis, que está no momento fervendo, eu vou parar de pensar em mim. Eu vou suspender meus valores, meus paradigmas, minhas necessidades, minha visão de mundo, blá blá blá. O Fabiano fica de lado um pouquinho. Aí eu vou tentar enxergar pelos olhos da Camis. Vou tentar sentir pelo coração dela. Eu vou tentar me retirar um pouco, porque agora é o momento dela. Lembra que eu falei de ser um presente? Estar presente, de contemplar, é isso. Eu vou acompanhar, vou enxergar e sentir do ponto de vista dela. Isso é pegar a onda. Encontrar alguma coisa na fala dela para eu acompanhar, para eu mostrar para ela que eu estou entendendo. Camila, você está com muita raiva porque está dando errado aquilo que você queria fazer e para você o resultado é muito importante, ter um bom resultado do investimento de sua energia. É claro, eu não aguento mais, meu pai não olha nem para mim. Estou viajando aqui, tá? Aí você, também tem uma questão de reconhecimento, seu pai nem reconhece o esforço. Vocês estão entendendo que eu estou devolvendo para ela, olhando para necessidades e sentimentos, estou devolvendo para ela se sentir reconhecida, ouvida? Eu concordo com ela? Eu não estou dizendo que eu concordo com ela, eu só estou tentando entender. A mensagem que eu estou mandando para ela, olha, você é importante, eu quero entender o que você está dizendo. Eu posso pensar exatamente o contrário, mas eu preciso mostrar para ela que eu estou ouvindo ela. Isso significa que eu estou acompanhando o fluxo de energia. O que acontece com a onda a hora que ele pega a onda? A onda vai vindo, o que acontece? O que acontece com a onda, pessoal? Ela vem, aumenta, quebra, e você está lá ainda, às vezes cai, não cai, surfista? O que ele faz? Rema, volta e tenta de novo. Sim, ele não fica, ai que saco, ai que onda chata. Não, eu desço e estou vivendo, a vida é pegar onda, então eu vou lá com o maior prazer e tento pegar de novo. Se eu consigo acompanhar o fluxo por bastante tempo, o que acontece com o tamanho da onda? Vai diminuindo. Ou seja, a Ká que estava soltando um monte de palavrão, já começa a falar menos palavrão. Estava falando muito alto, começa a falar um pouco mais baixo. Estava falando rápido, começa a falar devagar. Estava falando uma frase emendada na outra, agora tem espaço entre as frases. E isso significa que ela está se sentindo acolhida, provavelmente está conseguindo pôr para fora, provavelmente está aparecendo espaço mental e emocional aberto para, de repente, talvez, você falar. Porque se eu quero falar, é uma coisa. Se eu quero falar e ser ouvido, é outra. Faz sentido para vocês? Então, às vezes eu preciso dar empatia, acolher, para depois eu poder falar, porque senão não vai adiantar, vai virar monólogo alternado. É igual a gente entra no túnel com o celular, cai a ligação e a gente tá lá falando. E às vezes sai do túnel falando ainda. Porque a gente não tá nem aí com quem tá do outro lado. Não interessa se tem alguém me ouvindo ou não. E, gente, a gente faz isso pra caramba, todo dia. A pessoa está já com a cabeça em outro lugar, está pensando a gente está pensando na resposta da pessoa enquanto ela fala e a pessoa está pensando na resposta dela enquanto eu falo. A gente não está se ouvindo. Então é isso. Chega a onda, fica baixinha, tem até um contrafluxo. Provavelmente é uma hora que você pode se expressar de uma forma mais honesta. Aí. O lance da paráfrase é o que eu fiz de alguma forma aqui. Repetir o que a pessoa falou. Gente, repetir o que a pessoa falou com as suas palavras. É como se fosse o tipo de um eco. Mas vamos falar. Eu não quero me colocar, eu não quero colocar nada de mim no que a Camila está falando. Eu só quero devolver o que ela me falou, o que eu entendi. Só isso, mais nada. Ainda assim eu vou colocar muito de mim. Porque as palavras eu entendo, não é idêntica a minha compreensão das palavras dela. A minha lógica é outra, então eu obrigatoriamente, sem querer, eu vou colocar de mim. É a mesma coisa o eco, a gente grita, a gente ouve a nossa voz igualzinha à voz que foi. Não, ela vem carregada das características do espaço por onde ela passou. Então que eu seja um eco. E esse eco já traz muita iluminação. Já traz muitas possibilidades de ver aquilo de uma forma diferente. Só o eco. Só devolver o que você entendeu. E aí, se você conseguir identificar sentimentos, necessidades, melhor ainda. Amplia a consciência da pessoa.
Porque a gente precisa ter um pouco de humildade, a gente sempre acha que sabe a solução para o problema dos outros. Quem sabe é ela. A gente não sabe dos nossos direitos, né? Mas a gente sabe dos outros. Então é legal ela ter noção da vida dela, para que ela tome as decisões dela, porque quem vai se responsabilizar pelas consequências é ela. O que você pode fazer? Cara, e se você fizesse tal coisa, será que daria certo? É diferente de você dizer, cara, faz tal coisa, é batata. É muito diferente. Num é um processo de investigação, no outro é um processo de controle e dominação. E eu estou dizendo para você o que você deve fazer com a sua vida, porque eu sei da sua vida mais do que você. Então a paráfrase tem muitas importâncias e a gente vai fechar o encontro aqui. Quando eu devolvo para a pessoa o que eu entendi, em primeiro lugar, eu estou confirmando a mensagem. A gente acha que a gente entendeu as pessoas. É muito comum a gente não ter entendido. E dizer assim, entendi, não significa nada. Nada. Você acha que entendeu. Você só vai ter certeza se a pessoa repetir o que você falou. E você só sabe se você entendeu, se você repetir a dizer isso mesmo. Dessa forma, eu também demonstro que eu estou presente e prestando atenção. Eu mostro que aquilo que ela está trazendo é importante e valioso. E que eu não estou julgando ou analisando. Então, além de mostrar minha presença, eu dou segurança para a pessoa. Porque às vezes a gente está trazendo algo delicado e a gente fala assim, nossa, o que será que essa pessoa está pensando do que eu estou falando? Aí quando a pessoa devolve, eu falo, ela não está me julgando. Aí eu me sinto seguro para ir adiante. Esse ir adiante, gente, pode ser trazer outras coisas que estavam lá e ela não via. Ou seja, ela está falando da mãe, falando mal da mãe, de repente ela começa a falar mal do trabalho, começa a falar das angústias da relação com os irmãos. Ou seja, ela está acessando coisas mais profundas. Ou ela diz assim, aconteceu comigo isso, a pessoa falou assim, boa ideia, eu vou falar com ele. Aí eu falei assim, eu não falei nada, eu não falei que era pra você falar com ele. Não, mas agora que você estava falando, eu acho que é uma boa ideia, eu vou falar com ele. Você acha que vai ser bom? Não, sim, é isso. Assim, não, mas eu só quero dizer que não dei essa sugestão. Ou seja, eu posso me sentir seguro para dar um passo em outras coisas mais profundas em termos emocionais, em termos de vida, ou eu posso me sentir seguro para dar um passo na direção de uma atitude. Então, a paráfrase, quanto mais qualificada melhor, ajuda nesse sentido. E para finalizar, ela pode servir de cura. Sim, de cura. A empatia é um elemento básico no processo terapêutico de qualquer profissional. Mas a empatia não se restringe ao uso profissional. A empatia é uma condição, é uma qualidade humana. Seria impossível a gente estar vivendo no mundo como ele é, em termos de complexidade, sem empatia. A gente só não tem ela desenvolvida no nível que a gente tem em termos de potencial. E que se a gente desenvolver e usar, a gente pode ajudar as pessoas nos seus processos de cura, de dores, de angústias antigas. Fabiano, você está falando para eu atender, gente? Não estou falando para você atender caso grave, não estou falando para você segurar bronca nenhuma, tem profissional para isso. Eu estou falando que a gente não pode ter uma escuta qualificada, a gente não pode ter condições de se curar só a partir do pagamento de uma pessoa que estudou especificamente para isso. Eu não acredito nisso. Porque senão a gente estaria fadando a maior parte do mundo a um sofrimento que não teria cura. A gente está encerrando então. Antes eu gostaria de pedir o seguinte. Se alguém se sentiu mal, mobilizado em alguma coisa, está tenso, eu gostaria que me procurasse no final do encontro, porque como o encontro é rápido, a gente não vai ter tempo de se cuidar tanto. Talvez você esteja super tranquilo e ótimo. Só se alguém tiver com alguma angústia, algum mal-estar, eu não queria que você fosse embora sem ter o mínimo de cuidado em relação a isso. Então eu gostaria que você me procurasse. Então eu vou ficar um tempo aqui para isso. Também gostaria de dizer que se alguém quiser o material dos slides, se alguém quiser material de aprofundamento, ou uns vídeos, uns textos, e se quiser pode ser ou e pode ser
também oportunidades de aprofundamento, de repente formar um grupo, eu vou passar uma lista e aí você deixa o seu nome e eu vou mandar o material automaticamente. Meu contato está aqui já, né? Mas a partir do e-mail também a gente consegue conversar. Tudo bem? Deixa eu ver. Acabou. Gente, gratidão enorme.